Pronto, estamos ao vivo, Lúcia. Mas começamos a nova onda de evangelhos de 2026. Vamos lá, quem vai entrar rapidinho. Olha lá. Elka já entrou. Isso aí. Boa noite, Oi, Elka. Elka, boa noite. Reinaldo também. Boa noite, Reinaldo. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia meio quente, meio frio, né? Vera Lúcia. Boa noite, Vera Lúcia. Tudo bem? Como é que você está? Cláudio Almir, boa noite. Boa noite, Boa gente. Vocês estão bem? noite, Cláudia, Daniel. Feliz 2026 para você também. Maxônia. Boa noite, Sil. Boa noite, Elka de novo. Úrsula. Boa noite, Clóvis. Tudo bom com vocês? Hoje o André aqui está na liderança nossa. Cida, boa noite, obrigada. Também estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Michele, Luara. Oi, Ju, boa noite. Rosana. Tudo bem, minha gente? Joaquim. Então, hoje o tema também é bem interessante aí. Vamos falar bastante sobre nossa missão com Jesus, né, André? Vamos hoje, nas vibrações também, fazer esse encaminhamento todo, né? Essas vibrações todas para o nosso pessoal. Obrigada, Rosana. Também estou muito feliz de estar podendo estar por aqui. Muito contente. Olha lá o Rê, o Delmir também. Muito bom, gente, estarmos juntos. Luciana, todo mundo por aqui. A gente podendo se ver novamente, fazer esse momento de evangelho tão importante para nós. Que vocês possam aí estar preparados, concentrados. A gente vai aqui estar o ambiente já sendo preparado, né? Bem gostoso, de um jeito bem bacana. Muito bom, minha gente. Ana Cláudia, boa noite também. Opa, o Rei chegou aí com a turma. O André fazer aquelas vibrações maravilhosas que ele costuma fazer, bem gostosas, bem cheias de energia. A gente, para o plano espiritual, poder aproveitar tudo isso, né? Isso é muito bom. Muito bom estarmos juntos. Esperando mais uns minutinhos aí, mais 2 minutos. Oi, Beth, tudo bom? Como está você também? Espero que vocês tenham já tido um bom início de ano, porque a partir de agora a gente já está quase no carnaval, né? Tudo corre muito rápido. Boa noite, Edna. Tudo bem com você? Espero que estejam todos aí preparadinhos, já pegaram suas águas aí para a hora da vibração. Espero que estejam todos tranquilos, que aproveitaram o final de semana. Algumas pessoas estão terminando férias aí, né? Já estão alguns já iniciaram o ano, né? Outros vão começar efetivamente agora, essa semana. Então, que seja um início aí muito bom. Rosana, vamos fazer também as vibrações para todo mundo aí, o André, com carinho sempre.
vai estar fazendo todas essas vibrações para nós aqui. André, não quer dar uma boa noite para a turminha? Só eu que estou falando, né? Acho que eu me empolguei demais na fala, acho que fica à vontade, tá? Já dei boa noite, sejam todos bem-vindos. Com essa alegria aqui de estar com você, Lúcia, falando com a gente. No final, a gente faz uma vibração gostosa para encerrar esse domingo com chave de ouro, né? Que eu tenho certeza que sua palestra vai ser fantástica, como sempre é. Elza, boa noite. Tudo bem, gente? Olha só, a Clara também está aí com a gente. Mas acho que deu os nossos 5 minutinhos, né, Lúcia? Vamos começar? Vamos lá, gente. Vamos então à nossa leitura. A nossa palestra hoje é Segue Tu. De qualquer forma, antes da gente iniciar todo esse evangelho, eu queria agradecer muito a todos e todas e todo mundo pelas vibrações que vocês têm me feito. A gente tem compartilhado um pouco, alguns dias eu peço um pouco mais de vibrações. Só se posicionando um pouco, é um período difícil, mas é um período de aprendizado. E é um período onde eu estou muito, muito agradecida, porque cada vez que eu tenho alguma queda, alguma baixa, algum de vocês manda algum recadinho, me reforça, eu fico mais forte e minha luta fica mais cheia de fé, né? E cheia da certeza de que a gente está aqui junto, numa conexão, para estarmos nos ajudando e ajudando o plano espiritual a nos ajudar. Então, antes de iniciar, eu só queria agradecer muito a todos pelas vibrações que vocês têm o tempo inteiro, e eu tenho certeza que é o tempo inteiro que eu tenho recebido, isso me faz mais forte. Gratidão, gente. Então, vou começar aqui. Então, antes da nossa pequena leitura, o texto, né, dentro desse tema, que é Segue-me Tu. Então, eu peguei um texto de um livro que chama Seguindo em Frente, de Reinaldo de Santos, pelo Espírito Lázaro. Então, diz assim, sua visão. Você já reparou como observa o semelhante? Se enxergarmos outros defeitos e vícios, talvez eles também estejam ou estiveram presentes em algum momento da sua existência. Reparar somente o mal nos outros significa que você acredita ser melhor do que os demais, podendo esbarrar no orgulho e no egoísmo. Põe os óculos da bondade a utilizar a sua visão, procurando fugir a toda espécie de crítica, pois não julgando, não será julgado. Veja com sabedoria, raciocine com bom senso. Quem enxerga tempestades nos outros, traz ao próprio peito nuvens cinzas de desequilíbrio. Muitos obsessores irradiam visões mentais deprimentes para conduzir aqueles que se afinam com seu modo de pensar. Use a lente da disciplina, selecionando tudo o que você vê hoje, procurando primeiro erradicar toda a imperfeição em si mesmo, antes de enxergar as deficiências no semelhante. E assim, após essa primeira reflexão, vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e nos prepararmos para essa noite com todo o amor que existe no plano espiritual, em Jesus, que nós possamos inicialmente agradecer por todo o processo que estamos vivendo, pelas possibilidades da nossa vida, agradecer por tudo aquilo que chega a nós, pelo alimento à nossa mesa, pelo nosso trabalho, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelas águas, pelo chuveiro quente ao final do dia, pelo banho depurador, que possamos agradecer ao nosso propósito da reforma íntima, que sejamos reforçados para isso, que possamos agradecer por tudo aquilo que Jesus faz chegar até nós, que possamos estar preparados para ouvir aquilo que viemos buscar, e que possamos, com as mentes serenas, com o corpo relaxado, e com todo o propósito de estar aqui, para também daqui a pouco vibrar por todos aqueles que necessitam, que nos estejamos com nossos corações abertos, entendendo que não estamos aqui a passeio, estamos aqui para aprender. E esse aprendizado só se faz satisfatório se nós criarmos a energia, a conexão, a vibração para um momento de melhora, de crescimento e de realmente estarmos
em prol do crescimento da humanidade, sendo um instrumento da vontade de Deus. E que assim Jesus possa nos abençoar nessa noite, que as melhores palavras possam ser colocadas na minha boca, para que a palestra esteja contente que cada um necessita. Que Deus Pai nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Então, agora eu acho que eu vou aqui fazer a palestra. Tá bom? Vamos aqui. Até já, André. Eu vou aqui voltar só para o chat para dar uma olhada. Então, boa noite para quem chegou agora. Obrigada, Rogério, pela força. Boa noite, Mari. Obrigada, Reinaldo. Seguir as leis dos 3 Fs, tá certo. Então, vamos lá, minha gente. Então, agora já preparados para a palestra, vamos aqui, então, olhando para o que veio realmente dentro da proposta do texto que foi lido, que é Segue-me Tu. Então, dentro da proposta do livro e do texto que foi colocado para nós, inicialmente, quando vem o Segue-me Tu, Jesus coloca, né, para as pessoas a importância de efetivamente estarmos seguindo aquilo que, de alguma forma, que a gente sempre fala que é a cartilha para nós. Só que essa cartilha para nós é muito interessante, porque nós, como seres humanos aqui em evolução, não olhamos para essa cartilha para nós. Nós começamos a olhar para aquilo que o outro está fazendo com esses ensinamentos, o que o outro está fazendo, se ele está seguindo efetivamente aquilo que está preconizado no Evangelho, na nossa codificação, né, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. E é muito interessante que dentro disso, hoje eu estava estudando o tema e olhando um pouco na questão da Gênese, né, um dos primeiros livros da codificação, quer dizer, um dos livros da codificação, e quando ele vai falar sobre a questão efetivamente do início da humanidade e do início, né, do kardecismo em si enquanto ciência, ele vai colocando sobre a importância desse estudo que vai transformar toda essa codificação, ou a orientação de Jesus, colocada à prova como a fé raciocinada, que a gente fala bastante aqui sobre isso também. E a fé raciocinada, a partir do que eu fiz essa leitura na Gênesis, ela vai vir muito de encontro a entender que tudo isso só começou porque em algum momento houveram moléculas, átomos, moléculas, depois formações biológicas, que fizeram com que na evolução do ser humano, na evolução da espiritualidade, onde a Terra efetivamente foi colocada à prova para ela estar recebendo, estar nos recebendo, muitas vezes, de outros planetas que nós fomos erradicados, para estar chegando aqui e recomeçar a evolução. Como hoje a gente sabe também que a Terra está passando por esse processo de transformação, onde muitos dos espíritos ainda endurecidos dentro do seu crescimento e da sua proposta, da sua escolha de vida, não têm condições de ficar mais por aqui, porque se propuseram realmente a não evoluir, muitas vezes por escolha própria. Outras por desconhecimento, outras por não saber como crescer, outras por não aceitar. Então, estão sendo levadas para outros planetas para recomeço. Então, quando a gente pensa nesse início dessa humanidade a partir da força biológica e a partir desse desenvolvimento da humanidade, onde ela passa a ir crescendo e transformando todo esse processo, onde a espiritualidade passa a conseguir trazer essa conexão para a razão do ser humano, para aquele espírito mais endurecido ou mais leve que possa chegar aqui e estar aprendendo, a gente passa há 2026 anos atrás, mais ou menos, a receber, então, esse ser iluminado que foi Jesus, para que a gente possa aprender o que é o amor, o que é a caridade, o que é o perdão, trabalhar em cima da arrogância, entender o que é o orgulho. E dentro dessa conexão, é muito importante a gente entender o que a gente lê a partir de Jesus, né? O que a gente compreende, o que efetivamente está querendo dizer todo esse processo de crescimento. Porque quando a gente olha para esse aprendizado de amor que Jesus nos traz, o quão difícil e vou falar por mim mesmo, o quão difícil é estar assimilando situações onde eu acho que a vida tem que ser de um jeito,
né? Onde eu faço a minha parte, onde teoricamente eu acho que eu estou me conectando a toda essa estrutura da cartilha de Jesus, e eu olho para o outro e falo assim, nossa, mas essa pessoa ou aquele grupo de pessoas não está fazendo o que Jesus está colocando. Mas quem sou eu no meu aprendizado ínfimo, e mesmo eu na minha ignorância, na minha evolução, e que eu acho que ainda tem várias ainda encarnações para poder estar, várias e várias para poder estar assimilando isso que Jesus disse, para poder estar julgando a forma como o outro está vendo isso. Não quer dizer, porque que eu frequento, e eu já estou vendo nas várias palestras, já desde o começo do ano agora, que, assim, não é porque a gente frequenta um centro, que a gente tem a proposta de ser melhor, de fazer reforma íntima, que a gente está mais evoluído, ou mais sábio, ou com mais aprendizado que aquele que não frequenta. Porque muitas vezes pessoas que não têm nenhuma ligação com a própria, com o próprio lado da espiritualidade, que não está conectado com isso nem em termos religiosos, não em termos emocionais, mas que tem uma vida muitas vezes com mais retidão do que a minha, que tento, na reforma íntima e no aprendizado do centro, me colocar à disposição do plano maior, da espiritualidade, e né, desse amor que Jesus traz, e não consigo fazer nem metade do que essas outras pessoas que não têm essa conexão conseguem fazer. Então, acho muito importante, quando vem essa frase, né, do segue-me tu, quando Jesus vira e fala assim, olha, por que você está preocupado com a vida do outro? Por que você está preocupado se o outro está me seguindo de uma forma adequada ou não? Você tem que olhar para você vem atrás de mim e você faz a sua parte. Se o outro vai fazer ou não, literalmente não é problema seu, porque a evolução é de cada um. E aí, trazendo isso para o nosso dia a dia, né, como seres humanos, na tentativa da reforma íntima, o quanto que nós não enxergamos, muitas vezes, que o que o outro está falando talvez seja muito mais pertinente do que eu próprio estou pensando. Quem é que garante, dentro dessa conexão com o centro espírita e de estar lendo as obras, de estar estudando, eu estou fazendo exatamente aquilo que Jesus preconizou, ou aquilo que nos deixou. Como é esse amor, né? Como é que é esse olhar para esse amor que a gente tem dentro de casa, os nossos maiores desafios, né? Como é que é esse amor de olhar para o outro e ver que muitas vezes ele está ali como nossa maior prova, efetivamente, né? E eu falo bastante nisso, porque eu acho que, né, nas palestras eu gosto muito de citar isso, porque a gente esquece, né, que o nosso dia a dia é o nosso maior professor. E que lição que eu perdi da encarnação passada, que eu estou repetindo agora, né? Que lição que eu deixei de fazer, que eu repeti de ano, e que naquele ano que eu deveria ter aprendido, eu não aprendi, né? E aí, dentro do seguir, essa fala de Jesus, esse olhar, desse nosso mestre de luz e abençoado, o quanto eu consigo ter essa fé raciocinada, o quanto eu consigo me manter nessa fé que me diz assim, olha, isso é mais uma lição que você talvez não tenha aprendido no passado, pode ser uma lição que você está, talvez, fazendo com que o outro aprenda, não só você, mas certamente quem está com você está tendo que aprender sobre essa lição, né? O quanto eu me coloco a favor da prece, na hora que essa dificuldade aparece, e o quanto eu consigo me colocar à disposição, por vezes, de ler uma prece de Cáritas, que é uma prece escrita, ou uma prece decorada, ou mesmo fazer uma leitura, para que eu consiga voltar a fazer essa reconexão. Então, como é que a gente consegue, efetivamente, ter certeza que está seguindo esses passos, né? Como é que a gente consegue ter certeza dessa serenidade? Porque, gente, na hora em que a gente pede, a gente recebe. Então, você pede e a porta irá se abrir, desde que você esteja conectado com essa vibração. Porque o plano espiritual, ele consegue chegar até nós se a gente estiver preparado para receber. Porque eu posso fazer a prece, às vezes até a prece decorada, com certeza a gente vai fazer alguma conexão. Mas a prece decorada não me garante, ou a prece mesmo do coração, mas que eu peço com todo fervor, mas ainda assim eu não acredito muito. Isso é fé, né? Então a gente sabe que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu consigo mover montanhas. Mas o quanto eu tenho essa percepção, né? O quanto eu sei que muitas vezes eu preciso mesmo me ajoelhar, eu preciso mesmo me conectar, eu preciso, às vezes, da ajuda de alguém, né? Sozinho, muitas vezes, a gente não consegue chegar. Às vezes, no desespero de causa, ou no desespero da situação que a gente está vivendo,
a gente não consegue chegar a essa vibração. Eu acho muito interessante hoje, passando por essa experiência mesmo, e por mais conectada que eu esteja, muitas vezes eu preciso ligar para alguém, mesmo no grupo, às vezes eu coloco, gente, eu fiz uma vibração, porque eu sozinha não estou dando conta. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso de retaguarda, olha só, para conseguir me conectar com a cartilha que já me foi dada. Eu preciso dessa força externa para ter certeza que essa energia que está me chegando das pessoas que estão junto comigo vibrando, ou uma possibilidade, ou quando você está vibrando com alguém, que eu tenho certeza, através dessa conexão, que Jesus está lá. Olha que coisa maluca, né? Por mais que eu tenha fé, por mais que eu tenha coragem, por mais que eu tenha força, às vezes eu preciso de alguém para me ajudar. Então, isso é humanidade, né, gente? Isso é humildade. É saber que por mais que a gente esteja trabalhando, que a gente esteja fazendo oração, que a gente esteja buscando, a gente precisa da ajuda um do outro. A gente precisa saber pedir também e precisa saber receber. Às vezes, no próprio orgulho, na arrogância de que eu sou autossuficiente e me viro sozinha, eu não sei receber. Eu não sei aceitar a ajuda que estão me dando. Porque, às vezes, gente, a ajuda, ela não vem como eu espero que ela venha. Essa ajuda, ela vem do jeito que ela tem que vir, na linguagem que ela tem que vir. E, às vezes, eu não consigo decodificar essa linguagem. Ah, por que eu não consigo decodificar? Porque eu não estou me esforçando, porque eu não sei como fazer, porque eu não estou sendo apta a estar, né, aprendendo da doutrina. Não, gente. É porque seguir Jesus é seguir dentro do nosso merecimento e dentro do nosso crescimento pessoal. Então, por mais evoluído que eu acho que eu esteja em determinado momento, eu tenho condições de estar me virando sozinha naquele momento, é preciso muito aprendizado para a gente conseguir chegar ao mínimo do mínimo do mínimo daquele espírito que vai ter um merecimento sobre aquilo que precisa. Então, como o nosso dia a dia nos mostra isso o tempo inteiro, né, e nas lições, como eu falei, os nossos professores, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que trazem reflexões para nós, mesmo não tendo a intenção de nos trazer reflexão, que faz com que a gente vai se burilar dentro desse processo do mestre, né? Dentro desse processo, desse aprendizado, quer dizer, o que efetivamente eu preciso ou quero aprender que é meu, não é do outro, porque é muito fácil entender o que o outro precisa aprender, né? Então, nossa, acho que você tem que seguir isso, nossa, acho que você tem que fazer voluntariado, nossa, acho que você tem que fazer caridade. Mas será que eu sei também o que é fazer isso? Então, eu estou fazendo por mim, a minha parte dentro desse processo, para que eu vá falar alguma coisa para o outro. Às vezes a gente sugere, a gente comenta, a gente fala muito, o voluntariado é muito importante, né, nosso ponto de vista aqui, principalmente da caridade, porque esse voluntariado faz mais bem para nós que fazemos do que, na verdade, para o outro. O outro está recebendo, sim, mas é porque faz bem para a nossa evolução, para o nosso crescimento. A caridade, ela é bem e ela é boa para nós, primeiro. Ama-te a ti mesmo, para você poder amar o próximo, quer dizer, ama o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, será que eu estou fazendo a minha parte comigo, que é uma parte importantíssima? Porque amanhã, na hora que a gente ir lá, né, desencarnar, e que a gente que tiver que ter aquelas conversas sobre o que você fez para você durante essa encarnação, o que você aprendeu, né? O que você fez para poder efetivamente estar aqui agora, né? O que você efetivamente se propôs, né? Você conseguiu fazer? Você vai ter essa conversa em algum momento, né? No desencarne, dentro do aprendizado que a gente vai ter. Em algum momento a gente vai ter que olhar para o que foi fazer, né? Na encarnação. E aí eu acho que os mestres, as pessoas, os nossos mentores vão perguntar assim: o que você fez por você? O que você buscou para o seu aprendizado? Ah, eu cuidei da minha família. Ah, eu trabalhei e ajudei não sei quem. Ah, eu fiz a caridade. Ah, eu fiz o voluntariado. Tá bom, e o que você fez para você? Como foi a sua reforma íntima? Como foi o seu processo de aprendizado dentro da sua casa, com os seus pares, com os seus semelhantes? Como é que você foi buscar aquilo que você se propôs a fazer antes de encarnar? Aí, quando você vai olhar a lista de coisas que você decidiu fazer antes de reencarnar e aquelas que você fez
Depois que você desencarnou de novo, vai falar, mas eu não fiz nada disso que está aqui. Então, você esqueceu, realmente é um esquecimento, mas na verdade você acabou não fazendo nada que você se propôs, apesar das lições que você trouxe, das pessoas com quem você esteve, de tudo aquilo que se apresentou para você, você não passou de ano, você vai ter que voltar em algum momento que você escolher para você fazer esse aprendizado. Então, é assim, gente, vamos começar a fazer agora, né? Vamos começar a seguir o mestre, mas por nós, não pelo que a gente acha que é bom para o outro. Ah, para minha família, eu acho que isso é bom. Eu não sei. Eu sei que eu tenho que fazer o cuidado dentro de cada um e respeitar as escolhas alheias. Nem todo mundo dentro da nossa casa, e esses são os nossos desafios novamente, ou os nossos pares no trabalho, né, no dia a dia, as pessoas não vão pensar como a gente, as pessoas não vão ter as mesmas decisões que a gente, o livre-arbítrio é de cada um, né, e a gente não tem poder sobre esse livre-arbítrio, e aí onde vem essa fala mesmo? Por que você está preocupado com o outro? Não, porque é minha família, porque todo mundo tem que ser direito, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo, não sei. Talvez a minha lição aqui agora seja exatamente respeitar a escolha do outro que está comigo, do próximo mais próximo que está comigo, na minha convivência, né, no meu dia a dia. Então, não seriam essas pessoas que realmente a gente deveria olhar para elas e dizer assim, bom, o que Jesus está dizendo para mim? O que essa cartilha está representando para mim? E não aquilo que eu acho que para o outro é bom. Mas a gente é assim, né? Como ser humano, a gente está aqui para essa evolução, para esse aprendizado. Então, a minha sugestão, aqui nesse momento de um aprendizado bastante grande, né? De grandes desafios, inclusive a respeito desse próprio olhar da lição que Jesus traz hoje, né? Para mim, muito particularmente, é estar tentando entender onde que talvez eu tenha entendido ou não a lição e tenha que estar repassando, né? Talvez eu nem tire um 9 ou um 10 de novo, mas pelo menos um 7 que me faça passar de ano, eu espero, né? Em que momento do meu desespero dentro desse processo eu consigo parar e fazer uma prece e receber as vibrações e entender que é parte do processo de aprendizado, doloroso, né, na encarnação, doloroso no processo, porque cada um de nós, gente, de alguma forma, com dor, sem dor, no corpo, nas emoções, na mente, enfim, a gente está, inclusive, no mês da sanidade mental, aí, né, no Janeiro Branco, como é que eu estou olhando para isso? Né? Nós aqui que temos, de alguma forma, nós temos, assim, grandes aprendizados, porque a gente tem leituras, a gente tem palestras, a gente tem vibrações, a gente tem encontros, às vezes uma, duas, três vezes por semana, aí, para exatamente a gente conseguir interiorizar aquilo que a gente está fazendo aqui. Então, que desafios são esses? Mentais, emocionais, corporais, né, fisiológicos, né, do próprio olhar para esse corpo e dizer o que esse corpo está me mostrando, está se manifestando, o que é essa emoção, o que essas pessoas. Então, sempre lembrando e retomando aqui, não é olhar para o outro, não é o que o outro está me fazendo, o que o outro está me trazendo, o que o outro não está seguindo Jesus, seja lá em religião que for, aqui eu estou falando da nossa, né, daquela que a gente acompanha e realmente aquela que a gente tem fé. O que a gente está fazendo para repassar essas lições, né? Como é que cada desafio do nosso dia a dia faz a gente abrir um desses livros, né? Um desses ensinamentos e ler ele um pouco mais, né? E raciocinar um pouco mais sobre isso, porque é muito grato quando você, dentro desse processo, vê alguém te mandar uma mensagem que faz super sentido, como eu recebi essa semana, dizendo, né, do Chico, né, o nosso querido Chico, falando assim, tudo passa, isso também vai passar, né? E é isso, eu tenho usado, assim, mais do que nunca como mantra. E aí, por que isso vai passar? Porque eu estou aprendendo uma lição nova, porque eu estou, né, me manifestando, como que cada um está olhando para a sua lição, né? Então, cada um de nós, como é que repassa, né, esse seu aprendizado diário, como é que segue efetivamente esse olhar, sem a crítica, sem o julgamento, inclusive a autocrítica, né? Acho que a gente tem que ter um olhar para a gente, sim, mas muito cuidado com o julgamento excessivo, porque muitas vezes a gente nem está preparado para cumprir aquilo que a gente está exigindo da gente mesmo. Então, como é essa exigência?
Acho que, claro, a gente tem que olhar, a gente tem que analisar, tem que avaliar, tendo lições para poder ler e avaliar, mas o quanto a gente se permite também ter um olhar um pouco mais caridoso, um pouco mais amoroso para com a gente, e a olhar para o mestre, olhar para esse caminho, olhar o que efetivamente ele quis dizer pelas próprias, né, pelos próprios ensinamentos, pelas metáforas que ele trouxe, as leituras, né? Será que é exatamente aquilo que a gente está lendo é o que ele quis dizer? Porque na interpretação humana a gente tem inúmeras interpretações. Mas será que aquilo está fazendo sentido para a gente naquele momento? O interessante é que eu li toda a codificação do Kardec, eu estou retomando a Gênese. E eu peguei aqui e me empolgou tanto reler coisas que eu já tinha lido, porque estão com outro sentido, né? Então, muitas vezes a gente poder retomar a nossa história, cada um de nós, e poder rever essa lição do que eu quero efetivamente estar seguindo, o que eu quero ou preciso, né, estar à disposição dessa mudança. Nós temos, normalmente, dentro, né, de nós, eu acho que isso é de cada um, uma rigidez, né, uma dificuldade de mudar de opinião às vezes, uma abertura para o novo, o quanto a gente se permite errar, entender e dizer, não, realmente, eu acho que esse negócio aqui não está legal, não está muito bom o que eu estou olhando nessa situação, né? Então, tem alguns comentários, né, que estão bem legais aqui, a mensagem do amor de Jesus é que o outro sou eu, e as pessoas são muito egoístas e autocentradas. É o nosso aprendizado, hein, cara? É isso mesmo. Desejar o bem ao outro é também curar-se. Aí tem, né, aquela história de que quando cuidamos de alguém, nosso cérebro diz que estamos bem. Também, mas a gente cuida da gente, né? Então, eu acho que é tudo isso, né? Essa reflexão. A gente, sim, quando a gente cuida do outro, a gente diz que estamos bem, né? Mas isso acaba ficando uma situação onde a gente entra numa compaixão, mas não olha para a gente não tem compaixão com a gente. A gente tem mais um olhar para o outro, do ponto de vista desse aprendizado, do que da gente mesmo. Então, o quanto eu também tenho que me olhar e muitas vezes pensar assim, puxa vida, né? Eu estou tão preocupada com o outro, eu estou olhando, ele não está bem, eu estou ajudando, mas eu estou tendo a possibilidade de olhar e cuidar de mim, da minha reforma íntima, da minha preocupação comigo também, porque se eu não me cuidar, não tenho como cuidar do outro, essa é a grande realidade. E muitas vezes a gente chega num ponto que a gente tem que realmente olhar só para a gente. Porque se a gente não olhar só para a gente não vai ter como chegar ao ponto de seguir realmente esse ensinamento do amor para com o outro, porque eu não consigo dar para o outro que eu não tenho. Então, eu acho que fica assim um pouco essa reflexão da noite, né? Tentando buscar que vocês possam refletir sobre o que significa esse olhar para o outro e olhar para nós, porque nós temos o hábito de olhar mais para nós. E na cartilha de Jesus não existe. Existe a caridade, existe o amor, existe o perdão, não julgamento, sim, que é a nossa base. Mas eu preciso ter um olhar, e assim, porque isso vai fazer bem para mim. E como a gente sabe que a gente é eterno, e a gente vai ter que conviver com a gente o resto da nossa eternidade, então acho que mais do que nunca, vamos seguir esse olhar para nós, vamos seguir essa busca interna, e vamos fazer com que a gente consiga, efetivamente, trabalhar na reforma íntima com um olhar mais compassivo para nós, né? Para com o outro, claro, para com a nossa família, mas essencialmente que a gente consiga, nesse momento do mundo, da história, de tudo que a gente está vivendo, que a gente consiga permanecer na serenidade, no autocentramento, né? No autocuidado, que é para que a gente possa ser realmente um instrumento da vontade divina dentro de um movimento tão complicado que a gente está vivendo hoje. Gente, muito obrigada. Fiquem na luz do Mestre Jesus. Espero ter colaborado um pouco essa noite e agradeço muito a todos por todos os cuidados que vocês têm tido para comigo. Tá bom? Agora vamos chamar aí o André para ele estar aqui fazendo as vibrações maravilhosas para nós. Boa noite, gente. Muito obrigado, Lúcia, pelas reflexões, pela excelente palestra, pelo seu carinho, viu? Vamos fazer agora as vibrações, daqui a pouco eu te chamo de volta, tá bom?
Tudo bem, gente? Estão todos bem com essa palestra gostosa, fazendo a gente refletir sobre nós, com a nossa relação com Deus, né? Com Jesus, com a nossa trajetória. Vamos pedindo então, fechando os nossos olhos, continuando nessa ligação com o nosso plano maior, com os nossos mentores, nossos guias, pedindo a cada um deles proteção para esta semana. Mas vamos começar nossas vibrações pedindo a paz mundial. Planeta que está tão confuso, tantas brigas, tantas disputas de poderes, que Deus, Jesus, possa amenizar a cada um deles, cada um desses dirigentes, que eles possam encontrar caminhos de retroagir, de buscar paz, de terem calma. Vamos pedir a Jesus que acalme o nosso planeta. Vamos também pedir pelo nosso Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos políticos parem de olhar para o próprio umbigo e comecem a olhar para a nossa população, para a evolução de todos nós. Vamos pedir também, Mestre Jesus, por nós mesmos nesse assunto político, que possamos refletir nas nossas pequenas atitudes, nas nossas pequenas corrupções, nas nossas pequenas levar vantagem em tudo, que possamos ser um exemplo para nosso país, pela nossa comunidade, apoiando, sendo íntegros e corretos. Vamos pedir também por todos os hospitais, por todas as pessoas acamadas, por todos os doentes, por todas as pessoas que precisam de atendimento médico. Que nesse momento se sintam abraçadas pelo Mestre Jesus, se sintam confortáveis, se sintam com esperança, que possam ouvir uma palavra de ânimo, que possam ouvir, se sentir acalentadas. Vamos também vibrar por toda a equipe médica, todo o staff de um hospital, desde o refeitório, limpeza, médicos, enfermagem, e todo mundo que trabalha para que o hospital funcione e atenda bem a todos os doentes. Só quem ficou um longo período internado sabe como é importante cada pecinha de um hospital. Com essas vibrações gostosas que nós deixamos no hospital, vamos vibrar por todos aqueles que estão em situação de prisão, com a liberdade tolhida, que possa Jesus, nesse momento, se arrepender das suas atitudes, olhar para um caminho do bem e começar essa trajetória. Que cada um deles possam rapidamente perceber que o momento é agora de mudança. Vamos pedir também por todos aqueles que estão em situação de rua, que se sintam abraçados, que se sintam amados, que possam conseguir o equilíbrio e a força necessária para sair dessa situação. Que Jesus abençoe a cada um deles. E com isso, vamos também pedir a todos que estão em situação de vício, de drogas, de álcool, de maledicência, de sexo, de jogo, de cigarro eletrônico. Que todos, Jesus, possam nesse momento receber o seu abraço, a sua energia para sentirem a vontade de se livrarem desse vício. E que possam encontrar o caminho para essa liberdade. Vamos também, na sequência, vibrar por todos que estão com doenças crônicas, como Alzheimer, Parkinson,
diabetes, alguma doença que prejudique, como artrose, qualquer doença crônica, Jesus, vamos pedir a sua bênção, dando paciência, dando força para superar essas doenças. Vamos pedir também por aqueles que estão com as doenças ou os transtornos mentais, como ansiedade, depressão, esquizofrenia, qualquer outro transtorno, que Jesus possa dar força para cada um deles superar o seu próprio desafio. Vamos também, meus amigos, vibrar por todos os nomes que estão aqui na lista do chat. Que cada um deles receba a sua bênção, o seu abraço, a sua oração. Nós, nessa corrente tão bonita, tão profunda, tão cheia de energia, vibrando por cada nome dessa lista, eles estão recebendo nesse momento a bênção de Jesus em suas casas. Vamos vibrar também por aqueles que estão com doenças críticas, como câncer, que estão precisando de uma UTI, com tratamentos longos, que possam nesse momento sentir as suas bênçãos, Jesus. Que recebam a energia fortalecendo o seu corpo para aguentar esse tratamento tão complicado. Vamos pedir também pelos nossos desafetos, pelas pessoas que nós não amamos, que temos dificuldade de orar, que temos dificuldade de não desejar o mal. Que Jesus permita que essa mágoa saia do nosso coração, que possamos nos livrar dessa conexão do mal que temos. Que possamos, enfim, perdoar, porque eles não sabem o que fazem. E depois desse esforço de perdão, vamos vibrar pelos nossos amigos e familiares, aqueles que o nosso coração sempre gosta de conversar. E por último, vamos vibrar pela nossa casa, fazendo a luz branca do Mestre Jesus entrar em cada cantinho da casa, passando pela lavanderia, quintal, cozinha, sala, cada banheirinho, cada quarto, cada cantinho. A luz de Jesus está limpando, purificando, tirando os nossos miasmas, tirando as nossas sujeiras mentais e permitindo assim que possamos também vibrar por nós, para que tenhamos uma semana de luz, de paz e de aprendizados, que as nossas dores dessa semana sirvam de lição efetivamente. E assim, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, todos juntos, todos unidos, numa vibração gostosa, numa vibração poderosa de amor e de muita paz. Que assim seja, meus amigos. É assim, meu Deus, terminamos mais um domingo. Isso. Muito bom, minha gente. Então, muita luz, muita paz, gratidão pela companhia e a gente vai se vendo por aqui aos domingos por enquanto. Tá bom? E um beijão. Boa semana a todos. André, obrigada pelas vibrações, estavam maravilhosas. Obrigado, gente. Até quarta-feira. Até mais. Até, gente.